Amém, meu querido? Aleluia. Eu quero ser redundante em dizer para você nessa noite que a reflexão que nós precisamos fazer aqui hoje é baseada em muito amor, é baseada em muito zelo. Sabe, querido, eu venho sendo incomodado pelo Espírito Santo a voltar a tratar sobre algumas questões básicas, das quais muitas vezes a própria palavra de Deus nos diz que nós, quando for permissão, necessário for, nós voltaremos a tratar dos fundamentos básicos da fé. E hoje eu queria justamente voltar a isso. Talvez aquilo que nós vamos falar aqui não seja necessariamente uma novidade. Na verdade, esse talvez seja um dos assuntos que eu mais preguei nos últimos anos. Sobre fazer e o desafio, como pastor, como igreja que nós temos, de fazer a palavra do domingo se perpetuar durante a semana. E a igreja e o evangelho e as verdades que são expostas no domingo à noite vençam a barreira da madrugada e sejam inseridas na nossa vida e praticadas e exercitadas na nossa vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, toda semana. E eu tenho, querido, insistentemente falando desse assunto que é basicamente relacionamento com Deus. Sabe, o Espírito Santo continua me incomodando, porque uma das coisas que nós mais falamos no tempo da pandemia, nos dias da pandemia, e do porquê nós vimos tantas pessoas se afastando de Jesus, foi pela falta de um relacionamento contínuo com o Senhor. Quando as portas do templo, as portas do lugar de reunião se fecharam durante a pandemia, nós vimos uma verdadeira cascata, uma enxurrada de pessoas se perdendo, voltando ao pecado, sabe, se perdendo de Jesus realmente. E foi um tempo onde nós percebemos quão vulnerável, quão fraco, quão infantil, quão imaturo estava o relacionamento de muitas pessoas com o Senhor. Especialmente, querido, fora daqui. Porque aqui dentro estava tudo lindo. Aqui dentro as coisas ainda estavam caminhando. Mas de repente, quando veio a pandemia, as portas se fecharam e a gente viu quão vulneráveis as pessoas estavam no seu relacionamento com Deus. E agora, o que nós podemos, pela fé, dizer, pós-pandemia, o Espírito Santo tem me feito, querido, observar, até mesmo pelo termômetro do culto. Sabe, eu não digo para você que um culto denuncie a vida espiritual de uma igreja. Mas quando nós passamos a ver nas reuniões, especialmente nas reuniões de dia de semana, uma frieza espiritual, uma apatia, sabe, uma estagnação, uma inércia. Querido, eu tenho a impressão de que mesmo que a palavra nos confronte, mesmo que a palavra nos desperte, mesmo que ela nos mostre coisas lindas, mesmo que o Espírito, através da palavra, esteja comunicando coisas tão maravilhosas conosco, parece que nós não aprendemos nada com a pandemia. Parece às vezes que nós, mesmo tendo visto tanta gente caindo na fé durante o tempo da pandemia, mesmo tendo visto tanto casamento destruído, tanta vida destruída, tantas pessoas que se apostataram da sua fé,
que voltaram ao pecado nos dias da pandemia, parece que isso não nos ensinou nada. Porque, querido, era uma coisa, quando a pandemia estava acontecendo e as portas estavam fechadas, as pessoas viviam dizendo para mim: pastor, que saudade de vir para o culto, que saudade de abraçar o meu irmão. A misericórdia de Deus permitiu que você estivesse aqui ainda. A pandemia não te tragou, o inferno não te derrubou, Satanás não te derrubou, nós estamos aqui. Mas muitas vezes, quando nós olhamos para dentro da reunião, do culto, seja dia de semana, quando nós olhamos para vida de algumas pessoas, parece que a saudade já passou. Tipo, já não tenho mais saudade, sabe? Já não sinto mais tanta falta assim, então eu não preciso me dedicar mais tanto, nem preciso buscar mais tanto, não preciso ter tamanho relacionamento, querido. Quando nós passamos a ver que reunião após reunião, nós vemos algumas pessoas que parecem estar inércias, congeladas diante do confronto que o Espírito Santo está fazendo com elas. Porque, querido, eu volto a dizer, eu não estou aqui, querido, é com muito zelo, com muito amor que eu estou dizendo isso para você. Eu não estou aqui para julgar pessoas, mas julgar comportamento. Amém? Mas quando nós olhamos para comportamento, nós estamos olhando o comportamento de pessoas. Mas não se trata de julgar pessoas, mas aquilo que elas têm feito. E quando nós olhamos para aquilo que muitos têm feito, querido, nós percebemos imediatamente que nós estamos vendo o filme de novo. Nós estamos vendo o filme de novo. Filme, sabe, aquele filme de que as pessoas estavam desleixadas com Deus, desleixadas com a palavra, sem compromisso com oração, sem vida de santidade, sem busca da palavra, as pessoas estão voltando tudo isso de novo. E sabe, querido, quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler aqui, através da declaração de Davi, Davi havia pecado contra o Senhor, feito um censo que ele não deveria ter feito. Deus trouxe um juízo sobre Israel por causa disso. Um anjo trouxe morte sobre a terra. Davi chegou e disse: Senhor, não. João falou isso aqui quinta-feira. Não foi eles que pecaram, fui eu, caia sobre mim. E ali, o anjo, diante do arrependimento de Davi, o anjo para justamente na terra de um tal Araúna ali. E ali Davi, quando vê aquele anjo, vai até ali, porque Davi quer construir um altar para oferecer um sacrifício ao Senhor, de gratidão, de perdão, de pedido de perdão, é um holocausto, é um sacrifício queimado com fogo. E geralmente se tratava justamente para perdão, ele queria manifestar seu arrependimento diante do Senhor. Mas aquela terra não era dele, mas ele queria que aquela terra fosse do Senhor. Então ele chega para o dono da terra e diz assim: olha, me vende essa terra. O dono da terra diz: jamais te venderei, ela é tua. Toma, ela é tua, Senhor. O Senhor é o rei, o Senhor está pedindo, ela é tua. Davi vira para aquele homem e diz assim: eu não oferecerei um sacrifício ao Senhor que não tenha me custado nada. O homem segundo o coração de Deus disse que a vida e um relacionamento com Deus tem um custo, tem um preço. Quando Davi pagou o preço pela terra e ele ofereceu o sacrifício, a Bíblia vai dizer, quando você volta lá ao texto, no verso 25, e diz assim: edificou ali Davi ao Senhor um altar, ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo. Quando Davi compra a terra, ele tinha a oportunidade de receber aquela terra de graça. O homem deu para ele e fala:
O rei está pedindo, faz o que o senhor quiser. Se o senhor quiser construir um altar aqui, Davi disse, não. Eu não posso fazer isso, eu não vou construir um altar aqui, sacrificar nesse altar, numa terra, e um sacrifício que não me custe nada. O que Davi entendia é um princípio que nós precisamos entender, querido, que parece que nós esquecemos. Que o nosso relacionamento com Deus continua sendo uma via de mão dupla. Que não importa o quanto Deus te ame, não importa o quanto Deus derrame a graça e a misericórdia dele sobre você, se você não corresponder, não importa o quão grande, quão imutável, quão lindo, quão infinito seja o amor de Deus, se você não corresponder a esse amor, sobretudo, fora dessas paredes, sobretudo na segunda-feira, quando você estiver no seu trabalho, na faculdade, na academia, na rua, no meio de seus vizinhos, no meio da sua família, entre os seus filhos, com sua esposa, com seu marido, no celular, no seu computador. Se o evangelho do domingo não for aplicado durante a semana, porque é dessa forma que nós correspondemos ao Senhor. Se isso não acontecer, querido, nós vamos voltar ao mesmo erro que nós cometíamos antes da pandemia. Erro esse que dizimou muita gente. Erro esse que fez com que muitas pessoas se apostatassem da fé, se afastassem de Jesus. Sabe, nós voltamos a ver uma negligência no relacionamento com Deus por parte de muitas pessoas. Especialmente fora daqui, querido. Parece que a saudade acabou. Parece que a vontade de estar na presença de Deus, sabe, cessou. Alguém pode dizer bem assim, pastor, mas os dias estão diferentes, os dias estão difíceis. A rotina, a correria mudou. Nós estamos vivendo uma crise financeira muito grande. Eu tentei justificar isso com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começou a me incomodar e começou a dizer para mim, olha, o meu povo não está andando na minha palavra. Quando o Espírito Santo começou a falar comigo novamente a respeito disso, dizendo, olha, o meu povo hoje, se as portas da igreja voltassem a fechar, você ia ver muitos caindo de novo. Porque o povo voltou ao pecar. O povo voltou a não me buscar. O povo não tem mais relacionamento comigo. Parece que o efeito pandêmico já passou. O fogo, a necessidade, o aprendizado, a gente já esqueceu tudo. E eu comecei a dialogar com o Espírito Santo, falei assim, não, Espírito Santo, é porque o povo está cansado. O povo está cansado, o povo está triste, nós estamos vivendo uma situação financeira muito grande, as pessoas estão numa correria muito grande, eu sei porque eu estou passando, como todo mundo está passando, e é normal que as pessoas às vezes cheguem no culto mais desanimadas, abatidas, cansadas, e aí o Espírito Santo me fez lembrar de uma coisa, de uma parábola que Jesus conta lá em Lucas no capítulo 14, abra sua Bíblia, por favor, querido. Lucas capítulo 14. A partir do verso 17. Ele diz assim, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. E disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Verso 19,
Outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas excusado ou desculpado. Verso 20. E outro disse: casei, portanto não posso ir. Agora pula para o verso 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Querido, essa parábola de Jesus é um claro exemplo, uma clara profecia a respeito dos últimos dias. De como o mundo estaria nos últimos dias. A ceia aqui é a representação da salvação. Está acontecendo um casamento. É as bodas. É o arrebatamento da noiva. É a preparação para a volta de Cristo. A ceia aqui é aquela que nós vamos provar a mesa do Senhor na eternidade. Amém? E ali, querido, Jesus certa vez disse que algumas pessoas foram convidadas, chamadas para participar dessa ceia. E aí quando estava tudo já preparado, olha, chegou a hora. Quando fala de preparação, está falando do momento da volta de Cristo. Da vinda do Senhor. Um momento crucial, um momento que a igreja espera milhares e milhares de anos. O momento, o ápice da minha e da sua fé, a volta de Jesus. Sabe, eu vejo muita gente discutindo sobre milênio, sobre grande tribulação, grande tribulação, milênio, pós-milênio. E eu vejo as pessoas discutindo muito sobre isso dá muito podcast, isso dá muita discussão. Isso conhecimento é sempre saudável, é sempre bom, mas deixa eu te dizer uma coisa, não adianta nada você saber se o milênio, quanto tempo vai ser, se o dragão é verdadeiro, se a marca da besta realmente é 666, o que é aquilo, não adianta nada você saber disso, se no dia que Jesus voltar você não estiver preparado para subir. O ápice da minha fé, o ápice da minha vida é ser ou ressuscitar da volta de Jesus, ou de preferência, eu prefiro ser arrebatado. É para isso, é para esse evento que eu tenho que me preocupar, para que eu tenho que me preparar. Esse é o ápice da minha e da sua fé. Esse é o funil, sabe? Esse é o alvo. Meu e seu, deve ser. Mas Jesus disse que no dia que isso fosse acontecer, e as pessoas que haviam sido convidadas para vir, olha, chegou a hora, é agora, Jesus está vindo. Se prepara, igreja, olha, Jesus está vindo. É a hora, o noivo está chegando, é a hora do casamento, chegou, olha, o alvo da nossa fé chegou, o intuito de eu e você termos passado anos dentro de uma igreja, ouvindo a sua palavra, chegou a hora, vamos lá. E aí agora a representação de Deus aqui, através do rei, manda um recado, diz, olha, chama os meus convidados, chegou a hora. E ali aquele servo vai chamar os convidados, um vem e diz assim para ele, olha, me perdoa, eu não vou poder ir, eu comprei um campo, comprei uma terra, eu tenho que ir lá checar para ver se ela está boa, se ela... Aí aquele servo, ok, vou dizer para o meu senhor que você não vai. E ele ainda diz assim, olha, me tenha por desculpado, sabe, não me tenha por culpado, porque eu vou checar a minha terra. O meu plano, meus sonhos, meus desejos, os meus interesses, não me tenha por culpado por isso. Não é nada de errado você comprar uma terra. Amém? Quem poderia achar que aquilo ali estaria sendo um pecado? Aí o servo continua, vai chamar outro. Aí ele vem e diz assim, olha, eu comprei 5 juntas de bois. Eu preciso testar eles para saber qual vai casar com qual. Qual vai se juntar na altura, na medida, qual vai andar bem, eu preciso treinar eles para arar a terra. Eu não vou poder ir na festa, no casamento, nessa ceia. Me desculpe por isso.
diga lá ao rei que eu não vou poder ir, me desculpe por isso. Aí o servo, ok, continuou o seu caminho, foi chamar outro convidado. E o outro disse, olha, eu acabei de casar, estou em lua de mel, eu estou cuidando de mim, dos meus sonhos, dos meus interesses, não vou. E diga ao seu rei que me desculpe por isso. Quando o rei recebe essa notícia, ele diz, olha, tá ok, agora você vai chamar qualquer um. Mas uma coisa eu digo, e ele vem no verso 24 e diz, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O que Jesus está querendo dizer aqui, querido? Jesus está querendo dizer, olha, esses que foram convidados e que se desculparam com uma justificativa de que estavam cuidando de coisas que não são necessariamente pecado. Eu quero te chamar a atenção para isso. Lá no começo da pandemia, o Senhor nos trouxe uma mensagem justamente falando sobre isso. Você pode procurar lá no YouTube, o pecado que não é pecado. O que tem de errado você se dedicar para comprar sua casa própria, um sítio, nada de errado. O que tem de errado em casar, nada de errado, foi o próprio Senhor que mandou fazer isso. O que tem de errado você crescer, prosperar e se preocupar com isso e se dedicar, nada de errado. Desde que essas coisas não te roubem ou não tirem Deus do seu coração, da prioridade do seu coração. Porque quando o nosso investimento, quando o nosso cuidado, quando o nosso interesse para cuidar das nossas próprias coisas rouba a prioridade do nosso relacionamento com Deus, da nossa dedicação, do nosso propósito, aquilo que não necessariamente que era um pecado, acaba se tornando um pecado. Por quê? Porque está concorrendo com o lugar de Deus na tua vida. Trabalho, o dia a dia, as tarefas, as preocupações, suas metas, seus sonhos, seus investimentos. Se essas coisas estão roubando você e tirando você, impedindo você de buscar ao Senhor, ou muitas vezes você se justifica com isso, porque tem muita gente que culpa o trabalho pela falta de tempo de orar, de buscar o Senhor, quando tem tempo livre também não ora. Quando tem um dia livre, não vem para a igreja. Uma coisa, querida, é você ter um dia exausto, e tem um culto à noite e você simplesmente não consegue ir. Outra coisa é, todo culto de oração, todo culto da semana, você não sente vontade nenhuma de ir. Para ler a Bíblia você não sente vontade. Eu falei semana passada aqui, querido, sobre sensibilidade espiritual. Tem muita gente sufocando o Espírito Santo está dizendo, olha, você perdeu a vontade de me buscar. Você já não tem mais prazer na oração, você não tem mais prazer na palavra, você não tem mais prazer de vir ao culto, você não tem mais prazer de aprender de mim. E sabe, nos dias ali, nós estávamos saindo, voltando, a igreja entrando novamente, nós vimos as pessoas mais, sabe, queimando mais, desejando mais, a vontade de buscar ao Senhor, a gente andava com máscara e a gente ficava bravo porque tinha que ficar aqui dentro de máscara. Hoje já não tem mais máscara, hoje a gente pode se abraçar novamente. Tudo isso a gente pode ter, as portas da igreja estão abertas na terça, na quinta, às vezes tem encontro, tem uma coisa no sábado, tem no domingo. E é impressionante, a gente perdeu a vontade, sabe, nossa, que saudade que eu estava. Sabe, querido, eu reconheço que os dias estão tão difíceis. Eu reconheço que os dias estão difíceis. Mas vale te lembrar também que é justamente esse cenário de dias difíceis, onde as pessoas estariam extremamente embaraçadas com os cuidados dessa vida, com as suas necessidades pessoais, que Jesus vai voltar.
É nesse cenário que Jesus vem. É justamente nesse cenário. E sabe o que nos chama a atenção? É que parece que nós esquecemos, querido, que nossa existência, ela não consiste apenas na busca pelas necessidades dessa vida. Paulo vai dizer, se tudo que você espera de Deus diz respeito a essa vida, você é um miserável. Se tudo que você espera, se toda a esperança que você tem de receber de Deus diz respeito àquilo que remete a essa vida, você é um miserável. Porque se você perguntar para alguém que já tem uma idade um pouco mais avançada, ele com certeza vai dizer para você que a vida passa rápido. Quando a vida está acabando, a vida passa rápido demais. Só que para quem está aqui no meio, para quem está lá embaixo ainda, como quem diz, acha que tem a vida toda pela frente, parece que tem muito tempo para deixar Deus em segundo plano. Parece que tem o tempo todo para deixar Deus em segundo plano. Quando a gente não entende, querido, que nós não somos seres meramente carnais. Nós somos uma igreja e temos um espírito. E o seu espírito não se alimenta de pão. Pão alimenta a sua carne. Mas o que tem alimentado o seu espírito? Abra sua Bíblia ali em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: o Senhor dizendo a Israel, ele diz o seguinte, querido: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Verso 3, e te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender, presta atenção nisso, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O Senhor vira para Israel, querido, e diz assim, olha, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. O que é guardar os mandamentos, querido? Não é você pegar a sua Bíblia e guardar bem guardadinho na gaveta ali do rack da sua sala, nem do seu guarda-roupa no quarto. Guardar os mandamentos é colocá-los dentro do seu coração e praticá-los, é preservá-los, é não permitir que as tentações, que o inferno roube essa prática de justiça da minha vida, essa santidade da nossa vida. Porque então, presta atenção, verso 1 diz, para que vivais. A nossa vida depende de nós guardarmos o mandamento do Senhor. O mundo tem um espírito caído, morto. O mundo sacia-se só com pão, com dinheiro, com ânsias e desejos carnais. Mas nós não somos mais carnais, nós somos espirituais. E os espirituais não sobrevivem só de pão. O
povo de Deus precisa da palavra que sai da boca de Deus. Porque queridos, se nós nos alimentarmos só das nossas necessidades pessoais, físicas e momentâneas dessa vida, a parte do nosso ser, que é o nosso espírito, ela morre. Como é que você, entenda isso, como é que você espera vencer Satanás com o seu dinheiro? Quanto você acha que Satanás vai cobrar para poupar você de alguma tentação? Quanto você tem de dinheiro, de bens, que você possa dar a Satanás para que ele não te leve ao inferno? Quando Satanás chega para Jesus ali em Mateus 4, e vê Jesus 40 dias ali de jejum, chega no final de jejum, a Bíblia diz que Jesus teve fome, Satanás imediatamente chega. Talvez Satanás assistiu Jesus ali aqueles 40 dias, até ele perceber que quando Jesus aparentou ter fome, aí ele chega: tu não é o Filho de Deus? Pega essa pedra, transforma em pão e come. Jesus era Filho de Deus? Jesus tinha o poder de transformar aquela pedra em pão? Mas o que Jesus disse para Satanás? O que Jesus estava querendo dizer para Satanás? Olha, Satanás, eu não sou feito só de carne e osso. Há um espírito em mim e eu passei 40 dias alimentando ele, para não cair na sua lorota. Quando eu deixei de alimentar a minha carne, eu estava alimentando o meu espírito. Eu não sou feito só de carne. Eu não tenho interesses apenas carnais. E o espírito que está em mim está bem alimentado para dizer para você que eu não vivo só de pão. Não tem nada de errado eu comer esse pão. Seria digno eu comer esse pão, até mesmo porque, passada a tentação, a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Comer. Os anjos vieram e lhe serviram. E ele comeu pão do céu. Porque de onde você acha que os anjos trouxeram a comida? Não havia nada de errado, querido. Como muitas vezes a gente justifica a nossa falta de busca, a nossa falta de anseio, a nossa falta de interesse pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, por uma vida de santidade, por uma vida dedicada ao Senhor. A gente justifica e quer descer isso na goela de Deus, dizendo-me assim: Deus, eu sou um homem que trabalha demais, sou uma mulher muito ocupada, sou um adolescente, eu estudo, eu trabalho, eu tenho uma infinidade de coisas para fazer, eu não tenho tanto tempo para orar, para ler Bíblia. Olha, Senhor, o Senhor me desculpe, viu, porque eu não estou muito bem e nem tenho muito tempo para ficar indo à igreja durante a semana, para orar, para te buscar. Sabe, querido? Só que a gente se esquece desse detalhe. Você levanta todos os dias de manhã para ganhar o seu pão diário. Porque se você não trabalhar, você não come. Sim ou não? E como é que você acha que vai alimentar o seu espírito se ele também não come? E como é que você acha que vai resistir às tentações se o teu espírito está faminto, se a tua alma está raquítica, seca, magrela, passando fome, porque você não dá de comer para ela? Porque você não dobra o seu joelho em casa para orar? Porque as poucas vezes que você ouve a palavra de Deus é quando você vem num culto no domingo.
Tenta comer uma vez por semana, como é que você acha que vai ficar? Magrinho, pastor. Não, você vai morrer. Tenta se alimentar e ter uma refeição uma vez por semana, como é que você acha que você vai ficar na sua saúde, no seu físico? Sabe, querido? Só que é isso que a gente faz com o nosso Espírito Santo, com o Espírito Santo na nossa vida. A gente não alimenta o nosso espiritual, querido, e quer resistir às tentações. Sabe o que a pandemia provou? Que tinha um monte de gente dentro da igreja que não tinha relacionamento com Deus. Porque se tivesse relacionamento com Deus, quando as portas fecharam, ele tinha levantado um altar dentro de casa. Se tivesse relacionamento com Deus, ele não tinha morrido, tinha aguentado, tinha sustentado. Por quê? Porque tinha um hábito, tinha um costume, seu espírito estava fortificado. Mas porque a sua fé não tinha força, porque o seu espírito não era forte. Por que que não era forte? Porque não tinha relacionamento com Deus. Eu digo isso com todo amor. Porque parece que nós estamos vendo o vídeo todo de novo. Não foi com pão físico. Não foi com dinheiro. Não foi com autoridade e poder que Jesus resistiu a Satanás. Foi com um espírito forte. Foi alimentado pelaquilo que saía da boca de Deus, querido. É isso que Deuteronômio 3 está dizendo. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Você está vivendo só de pão? Só para pagar suas contas? A sua maior preocupação é garantir a feira. Você respira para isso. Você vai morrer tentando conquistar isso. Literalmente morrer. Se você não parar e começar a alimentar o teu espírito. Se você não começar a alimentar o teu espírito com a palavra de Deus, com aquilo que sai da boca de Deus, amém? Benjamin, que a Aulinha pode começar a preparar aí. Querido, nesses últimos dias o Espírito Santo tem me dito algo. E tem me incomodado a respeito disso. E tem me feito justamente, não é uma pergunta, é uma afirmação. O Espírito Santo tem dito, olha, se eu fechar as portas de novo, você vai ver um monte de gente caindo. Porque as pessoas não sabem viver da minha palavra. Se eu não levantar um pastor ali e trouxer tudo mastigadinho para ela, a minha noiva não me conhece, não discerne a minha voz, não tem relacionamento comigo, não se alimenta de mim. Essa semana o Senhor me fez lembrar de um texto bem conhecido de Mateus, capítulo 22, verso 29, não precisa abrir. Ele diz assim, Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque nós continuamos vendo a avalanche de divórcios, a avalanche de apostasia. Por que nós estamos vendo que a correnteza de gente se afastando de Jesus não cessou com a volta da igreja, das portas do templo aberta? Olha aqui para mim. Por que as pessoas, a igreja abriu as portas? Porque na época da pandemia a gente dizia bem assim, olha, a igreja não está de portas abertas, as pessoas estão fracas, as pessoas estão se divorciando, as pessoas, né, se afastaram da comunhão e muita gente não estava preparada para isso, e se criou na fé e voltou ao pecado. Mas e agora? As portas estão abertas. As pessoas voltaram a ter comunhão.
As pessoas voltaram a ter a oportunidade de acessar o conhecimento e ser expostas à luz da Bíblia. Por que os divórcios no meio da igreja não pararam? Por que as pessoas dentro da igreja não estão vivendo em santidade? Mesmo com as portas abertas. Porque a gente erra quando a gente não conhece as Escrituras. Porque a gente continua errando no mesmo problema que a gente errava antes da pandemia. Não conhecer Jesus. Porque as pessoas voltaram a não buscá-lo, a não ter interesse por ele, a se embaraçar com os cuidados dessa vida. Acorda! Meu irmão, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, acorda! Jesus vai voltar! E é essa desculpa que você vai dar para o Senhor: Senhor, eu estava trabalhando demais, eu não tinha tempo de ir no culto de oração, eu não tinha tempo de orar, Senhor, eu não tinha tempo de ler a Bíblia, eu estava trabalhando demais. É isso que você vai dizer para o Senhor? Porque a resposta está aqui. Diga para eles que eles não vão participar da minha ceia. Jesus aceitou a justificativa daquelas pessoas? Jesus aceitou a desculpa deles, dizendo: olha, Senhor, eu comprei uma terra, preciso olhar ela, comprei uma junta de bois, preciso olhar ela, eu casei, Senhor, estou em lua de mel, preciso cuidar da minha família. Jesus aceitou. Você pretende dar essa justificativa se Jesus volta agora? Dizer que você está trabalhando demais, que você não tem tempo de ter relacionamento com Ele? Que os dias estão difíceis? Você acha que os dias difíceis do nosso dia vão pegar Deus de surpresa? Você acha que Deus está sentado no trono dele, queimando a cabeça, pensando bem assim: o que eu vou fazer agora? O mundo está um colapso. O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. É Deus falando: meu Deus. Você acha que dentro do conhecimento e soberania de Deus, esses dias difíceis não estavam escritos? Ele não sabia que a igreja passaria por isso? Se ele sabia que a igreja passaria por isso, ele te deu um espírito que te dá força e poder para passar por isso. Sem abrir mão dele. Sem trocá-lo. Amém? Amém? Sem trocá-lo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Aliás, 3 perguntas. Eu quero só que você reflita. Eu comecei te perguntando no começo desse culto: quanto te custa se relacionar com Deus? Quanto te custou se relacionar com Deus? Quanto você tem pago? Que preço você tem pago? Para desmontar a primeira ideia que muita gente tem de que se relacionar com Deus é uma via de mão única. Vem dele. E que de nada de nós é necessário. Davi, um homem segundo o coração de Deus, provou isso. Eu não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Porque tem um preço. Aí eu quero te perguntar nessa noite, só para a sua reflexão, para a sua autoanálise. Quanto tempo você se preparou para esse culto de hoje? Eu não estou falando de quanto tempo você passou na frente do espelho, se maquiando, no seu guarda-roupa, escolhendo a roupa para vir para cá hoje. Eu estou falando de quanto tempo você alimentou o seu espírito para que ele viesse aqui hoje e derramasse uma oferta de louvor, de adoração diante do Senhor. Quanto te custou vir para cá hoje? Quanto você se preparou para este culto? Quanto tempo você orou antes de vir para cá hoje, para que Deus falasse com você hoje? Quanto tempo você dedicou?
Durante a semana, quantos versículos você guardou no coração para trazer em adoração aqui a Jesus, hoje, antes de vir para cá? Quanto você investiu nesse culto de hoje? Quanto ele te custou? Se você chegar à conclusão de que você saiu de casa, não orou hoje, não leu sua Bíblia hoje, não se preparou para buscar o Senhor hoje, mas você tomou café, você almoçou, talvez já jantou, você já teve suas refeições, você já assistiu filme, série, olhou o seu Instagram, postou, conversou da vida dos outros, já falou com um monte de gente. Talvez você já trabalhou hoje. Aí você chega no culto e você reclama que não está sentindo nada. Nossa, a Márcia hoje está meio fria. O grupo de louvor cantou umas músicas que não... Aí vem o pastor com essa palavra. Eu queria assim outra coisa, né, Deus? Agora para pensar comigo. Na declaração do homem segundo o coração de Deus: não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Aí quer dizer que você veio aqui hoje, sem nada, não te custou nada esse culto, você não intercedeu por ele, você não intercedeu pela Márcia, você não orou por mim, você não pediu ao Espírito Santo, você não fez nada, você chegou aqui hoje e ainda sai triste porque Deus não falou com você. Com todo o amor do mundo que eu estou falando isso. E zelo. Porque parece que eu estou vendo o filme de novo. Porque parece que eu estou vendo a igreja fechando as portas de novo e um monte de gente. Porque parece que eu estou vendo o mesmo ritmo de vida que as pessoas tinham antes da pandemia, pós-pandemia, sem Jesus, sem vida de oração, sem busca. Sabe, querido, não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Quanto custou esse culto para você? Não custou um minuto da sua oração, não custou um minuto da sua intercessão, não custou um minuto da sua busca. Talvez nem oferta e dízimos você traz. Talvez na hora do louvor você não se preocupa nem em levantar as mãos ou ficar em pé. Nem o ritual você cumpre. Tem muita gente que nem o rito cumpre. Não, eu vou ficar em pé, pelo menos para parecer que eu estou participando. Vou levantar a mão para ninguém... Tem gente que fica sentado assim. Aí a gente começa a ver esse retrato, a gente começa a perceber, olha, sabe? Aí quando vem a notícia, fulano se separou, ciclano pecou, se isso, aquilo, outro... Pode ser diferente? Pode ser diferente? Me explica, pode ser diferente? Como é que a gente quer um resultado diferente? Se a nossa vida com Deus é medíocre, pífia, nula. Se o nosso relacionamento de segunda a sábado com o Senhor é zero. O Senhor falava comigo hoje em cima de um texto bem conhecido. A gente gosta de citar ele muito. Salmo 46, verso 1. Eu quero encerrar com isso aqui hoje. Eu volto a dizer isso aqui para você hoje. Eu não estou julgando pessoas, estou julgando comportamentos. Eu estou julgando comportamentos. Nós estamos analisando a nossa entrega para o Senhor, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, não pessoas.
Por que você está dizendo isso, pastor? Para ninguém sair daqui dizendo, o pastor me deu uma lapada hoje. Com certeza o pastor estava falando de mim. Não estou falando de você, não é de carapuça. Desde o começo desse culto que eu estou dizendo, é com muito amor, é com zelo e preocupação pela sua salvação, que eu estou dizendo o que estou dizendo aqui hoje. Porque se eu estiver errado, estiver pregando alguma heresia, se o retrato da nossa vida hoje estiver diferente, por favor, erga sua mão e diz, pastor, o senhor está errado. A igreja está vivendo um avivamento e o Senhor está dizendo que a gente não está buscando o Senhor. Então eu vou ter que me arrepender diante do Senhor e procurar, falar assim, Senhor, a igreja toda está vivendo um avivamento e só eu não estou. O Salmo 46, verso 1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Eu tenho a impressão que muita gente entendeu esse texto errado. Como assim, pastor? O texto diz que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. E Ele é um socorro bem presente. Eu tenho a impressão de que muita gente entende esse texto da seguinte forma. Tipo, eu acordo na segunda-feira de manhã, não busco Deus, não me dedico ao Senhor, não faço uma oração. Começo meus afazeres, trabalho, coisa, estudo, para lá, cuida de casa, isso tudo. Num determinado momento, um enviado de Satanás passa na minha frente, alguém bate a minha porta, um problema acontece, um acidente, um incidente acontece, alguma coisa acontece para tirar a minha paz, e naquele momento eu quero que Jesus seja o meu refúgio. E é como se eu estivesse aqui, e de repente o Senhor viesse correndo, me protegesse, me colocasse dentro de uma bolha, até passar o problema e a aflição. Quando passou a angústia, aí Ele vai cuidar da vida dele. Aí Ele volta a cuidar dos problemas, das suas necessidades, até que o momento, olha a angústia, Jesus, vem, seja o meu refúgio. Aí ele pensa que Jesus vem com a asa e coloca ele debaixo da asa para proteger ele. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus presente, habitando na sua vida, é um socorro. Não é um Deus distante, que na hora da angústia Ele vem e te protege. É um Deus que está presente. É um Deus que sai com você, que acorda com você, e você imediatamente o chama, vem Senhor, reina, toma frente. Senhor, eu guardo a Tua palavra. Senhor, eu ando na justiça. Senhor, eu profetizo sobre a minha família. E aí você sai para o trabalho com Jesus presente. E você dirige o seu carro, você anda na sua estrada ali, no caminho, na rua, e quando a angústia vier, você sabe, Deus está presente. Por quê? Porque desde o momento em que eu abri os meus olhos, eu o invoquei sobre mim, eu o invoquei sobre a minha vida, e Ele está presente. Porque Ele está presente, Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Por quê? Porque Deus nunca esteve longe de mim. Ele é um refúgio e fortaleza, um socorro bem presente quando Ele está presente. Entenda, não é que o Senhor não esteja aberto, escute isso, para socorrer pessoas que nunca chamaram pelo nome dEle. Não, não é isso. Não é que o Senhor não esteja aberto pela misericórdia dEle, socorrer pessoas que foram pegas de repente, pela uma situação, mas não conheciam o Senhor. Porque para esses, o mesmo Jesus diz, vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim.
Mas ele só disse, vinde a mim? Ele disse, não, aprendei de mim. Você não conhece nem aprende sobre quem é Jesus sem se relacionar com Ele. Só se conhece Jesus quem tem relacionamento com Ele. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus, diga amém. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está dizendo o seguinte, olha, você vem e você fica. Jesus não é socorrista. Jesus não é aquele camarada que quando alguém se afoga na praia, ele corre lá para socorrer. Jesus, ele está com você na praia. Jesus entra no mar com você. E quando a tempestade vem, ele já está com você. Ele passa no fogo com você. Ele passa no vale com você. E ele passa na bênção com você. Você está entendendo? Não é aquela coisa de que, Jesus, vem aqui agora, não te busquei, não te invoquei, não criei um relacionamento contigo, mas vem aqui agora, me ajuda, me salva, me liberta, me cura. Aí daqui a pouco, quando a gente está bem bonzinho, quando as coisas entraram no eixo, a poeira baixou, agora eu vou cuidar da minha vida. Agora são os meus sonhos. É a minha terra, o meu trabalho, o meu dinheiro, meu, e Jesus de lado. E Jesus sempre de lado. Querido, em nome do Senhor Jesus, entenda, pelo amor de Deus, que Ele é um socorro bem presente. Presente. Ele é um socorro quando Ele está presente. Ele é um refúgio e fortaleza quando Ele está presente. Mas se Ele não vai com você, porque você não chama, Ele está sempre disposto a ir com a gente. A palavra de Deus diz que todo aquele que chama pelo nome dEle é salvo. Todo aquele que o invoca, o encontra. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta se abre. Mas você está entendendo? É sempre uma via de mão dupla. Ele te ama, Ele está disponível, Ele está sempre querendo te socorrer, te abraçar, te dar força, por isso Ele é a fortaleza. Acalentar, te consolar, te jogar para cima, te resgatar, mas Ele quer estar presente. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E presente. Ali com você, compartilhando tudo. Porque do contrário, querido, eu quero terminar aqui com o que Pedro vai dizer, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 2. O que eu estou dizendo nessa noite, querido, não é nenhuma novidade. Vocês já me ouviram muitas vezes exortar a igreja a respeito, busque relacionamento com Deus, vai ler sua Bíblia, vai orar, não dependa de pastor para te ensinar quem é Jesus, vai ter o teu encontro com Jesus pessoal, íntimo. Essa versão diz assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo, verso 3. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Eu gosto de uma versão mais atualizada que diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experimentado, já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Você já sabe que Jesus é bom? Amém. Você tem certeza que Jesus é bom? Amém. O teu espírito precisa comer de Jesus. Porque
quê, querido? Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Como recém-nascidos, a gente fica o tempo todo, de 3 em 3 horas. Quero mamar. Quero mamar. Quero leite. Quero palavra. Quero o Senhor. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. É para a gente ser assim com Jesus. Acordou de manhã, o que um recém-nascido quer? Leite. Toma leite. Daqui deu 2 horinhas, o que ele chora pedindo de novo? Leite. Toma leite. 1h30, 2 horas no máximo. Quer o quê? Leite. Toma leite. De 2 em 2, de 3 em 3 horas, o menino está lá chorando, pedindo leite. O que Deus quer de mim, de você? Que você seja assim. Que você de tempo em tempo diz, Jesus, cadê o Senhor? Espírito Santo, fala comigo. Você está ali lavando louça. Você está ali cuidando da casa. Você está ali no teu trabalho. Você está na escola. Você está, sabe? Fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Sabe, você começa a trazer à memória a palavra de Deus. Vou pegar aqui um versículo. Sabe, você começa ali o tempo todo. Sabe, e alimentando o teu espírito, alimentando o teu espírito. Satanás vai bater na sua porta, vai. Ele vai dizer para você, olha, você precisa cuidar da sua vida. Você precisa cuidar dos seus interesses. Aí você vai dizer para ele assim, Satanás, nem só de pão vive o homem, Satanás. Eu vivo do que sai da boca de Deus, Satanás. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Ele está aqui presente, Satanás. Eu não preciso dos seus conselhos, Satanás. Não preciso dos seus conselhos, Satanás.